As pessoas sempre têm grandes expectativas em relação aos gênios, e isso também se aplica ao nosso protagonista. Olhando para o nosso protagonista, uma garota disse à amiga: ele é o gênio da faculdade. Ela ouviu dizer que ele domina todos os programas avançados de espionagem de todas as profissões e também parece muito bom. Hoje, ele definitivamente mudará para uma classe de trabalho poderosa. A amiga dela também concorda com ela, dizendo: claro que ele vai. Alguém como ele certamente despertará uma classe profissional poderosa. E quando isso acontecer, ela confessará seus sentimentos a ele. Bem, antes de continuarmos, vocês deveriam conhecer a história deste mundo. Há 100 anos, o mundo foi invadido por jogos. Todos os tipos de monstros apareceram e as pessoas começaram a despertar habilidades. A humanidade, que enfrenta o destino, é uma por uma. Troque de estação, lute contra monstros, suba de nível ou então só a morte. E os gênios sempre chamam a atenção nessas horas. Suas habilidades determinam o destino da humanidade. E hoje é o dia de transferência de classe profissional. Nosso protagonista está muito feliz porque finalmente chegou o momento. Seu nome é Zhang Li. Há 18 anos, ele cruzou para este mundo. Com um talento excepcional, ele vem aprendendo incansavelmente diversas habilidades. Ele tem apenas um objetivo: se tornar o mais forte absoluto. Ele está ciente de que 4 classes são adequadas para ele. Nas habilidades de combate do guerreiro, ele é excelente. Nas habilidades de combate do mago, ele é excelente. Nas habilidades de combate de assassinos, ele é excelente. E em habilidades avançadas de combate, ele é excelente. Todos esperam que um talento tão excelente certamente desperte uma classe profissional oculta. Bem, os empregos são divididos em empregos básicos, empregos avançados e empregos ocultos. A força dos empregos e a dificuldade de despertar aumentam em sequência, principalmente para os empregos ocultos. É como encontrar uma agulha num palheiro, despertando para obter um poder avassalador. O diretor de sua escola diz a todos que o futuro de Zhang Li não tem limites. Claro, ser muito notável sempre atrairá ciúme e insatisfação de algumas pessoas. Quando Zhang Li estava entrando no terreno do despertar, ele foi parado por seus colegas valentões. Eles chamaram Zhang Li de um gênio altamente esperado. O líder desses colegas valentões é Yan Shu. Olhando para Zhang Li, Yan Shu pergunta qual classe de trabalho avançado ele está planejando despertar hoje. Yan Shu é do Domínio Dourado. Um dos 3 gênios de sua academia de Domínio Dourado. Seu pai é um poderoso praticante da classe Ouro. Mas em todos os lugares do campus, Zhang Li está sempre um passo à frente. Zhang Li não quer se associar a ele. Ele disse a Yan Shu que simplesmente não sabia o que despertar e começou a se afastar. Mas Yan Shu impediu. Ele colocou a mão no ombro de Zhang Li e disse-lhe para parar de se exibir. Ou ele poderia despertar uma classe de trabalho lixo. Ele riu e disse a Zhang Li para não culpá-los por não o encararem quando isso acontecesse. Zhang Li ficou com raiva e disse a Yan Shu para soltá-lo. Ao ouvir isso, Yan Shu também ficou um pouco irritado. Mas quando ele viu os olhos azuis brilhantes de Zhang Li olhando para ele com muita raiva, ele ficou um pouco assustado e tirou a mão. Bom, Zhang Li também sabe que hoje com certeza será o centro das atenções. E se o seu despertar falhar, seria verdadeiramente embaraçoso porque uma vez que um gênio falha, ele se torna motivo de chacota. Então, algum tempo depois, começa o despertar dos alunos. O primeiro foi o da turma Zhang Danil, que acordou e falhou primeiro. Ele ficou muito decepcionado, mas seu professor lhe disse que mesmo para os alunos que estão despertando para profissões comuns, não desanimem, continuem se esforçando. Há potencial em todos. Então ele chama o próximo aluno. O despertar do próximo aluno foi muito poderoso. Todo o chão foi coberto por luzes brilhantes. Esta aluna é Li Muvan e ela despertou com sucesso a classe de trabalho avançada, Swift Archer. Os alunos da Golden Domain Academy pularam de felicidade porque é a garota genial da Golden Domain Academy. Li Muvan, olhando para Zhang Li, sorri enquanto aplaude por seu despertar bem-sucedido. De repente, há outro flash. É outra classe de trabalho avançada.
Quem acordou em seguida foi da terceira classe, Yanshu. Ele despertou com sucesso como uma classe profissional avançada, Mago das Chamas. Todos ficaram surpresos com isso, mas Yanshu ficou desapontado, dizendo que era apenas uma aula avançada. As pessoas começam a falar que 2 aulas avançadas consecutivas. Então significa que esta classe é realmente forte, e há outras ainda mais fortes surgindo. Yanshu desce do palco e diz, embora seja apenas uma aula de trabalho avançada, já é super impressionante aos olhos dos outros, um bando de idiotas inexperientes. Quando Yanshu viu Zhang Li na frente, ele o insultou, dizendo, Zhong Li, não pense que seus esforços de palhaço podem mudar alguma coisa. O talento é algo com que você nasce. Zhang Li achou que Yanshu era um idiota e não respondeu a ele. Bem, a próxima chamada para o aluno foi Zhang Li, da 4ª turma. Ele sobe ao palco. No escritório onde todos os diretores das diferentes academias assistiam ao despertar, um antigo diretor pergunta ao diretor da Golden Domain Academy, ele é Zhang Li? Aquele com as melhores notas na sua escola? Ele realmente se destaca. O diretor não disse nada e apenas olhou para Zhang Li. Quando o despertar começou, o corpo de Zhang Li começou a brilhar com luz azul. Um pergaminho de classe profissional e um livro de talentos surgiram quando ele acordou, mas aquela luz azul ficou mais forte com o passar do tempo. O diretor da Golden Domain Academy levantou-se para ver tal comoção acontecendo. Ele pensou, poderia ser a classe de trabalho oculta única? Mas quando a luz azul diminuiu, a classe profissional de Zhong Li apareceu. Era uma classe de trabalho básica de especialização. Os diretores ficaram chocados ao ver isso. O antigo diretor pergunta ao diretor da Golden Domain Academy, o que está acontecendo? Ele não deveria ser o melhor aluno? Vendo a aula de trabalho de Zhang Li, Yanshu começou a rir, dizendo, faz bem a ele. Minha chama principal é melhor que isso. Todos ao redor de Li Muan começaram a chamar Zhang Li de falso gênio. Eles disseram que Li Muan é o verdadeiro negócio e pediram a ela que os colocasse sob sua proteção. Li Muan nem estava prestando atenção neles. Ela estava apenas olhando para Zhang Li, toda preocupada. Zhang Li estava parado no palco, sem dizer uma palavra. As pessoas começam a falar que Zhang Li deveria ser um excelente aluno. No entanto, tudo que ele consegue é um mago. Eles tinham tantas esperanças, mas de nada serviram. Todos eles estavam rindo. Um perguntou aos outros se eles viram a expressão do diretor. É tão embaraçoso. Zhang Li estava parado ali, pensando que não havia como. Isso é tudo que existe? Mas de repente, uma tela brilhante apareceu diante de seus olhos. Foi uma notificação do sistema parabenizando Zhang Li por despertar um talento especial. Habilidades automaticamente no nível máximo. Zhang Li ficou surpreso ao ver esse talento especial. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Ele pensou, poderia haver uma conexão com sua travessia? De repente, outra janela apareceu, mostrando a Zhang Li suas habilidades, mas elas não estavam no nível máximo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, de repente a tela do sistema começou a brilhar intensamente. As 3 habilidades de Zhang Li, feitiço de bola de fogo, feitiço de armadura leve e feitiço de meditação. Todos os 3 níveis começaram a subir. E bem diante dos olhos de Zhang Li, todos continuaram a subir de nível. Vendo seu nível subir tão rápido, ele ficou um pouco assustado. E finalmente, todos os seus níveis de habilidade subiram para níveis máximos. Vendo isso, Zhang Li ficou chocado e perguntou, o que está acontecendo aqui? Zhang Li ficou surpreso porque se lembrou de seu professor Pou Jing, mencionando que após despertar como praticante, cada profissão vem com 3 níveis de habilidades iniciais. Após subir de nível, a força e os efeitos passam por um salto qualitativo. Mas aumentar o nível de habilidades é muito difícil. Atualmente, ainda deve haver pessoas que possam maximizar todas as suas habilidades. Zhang Li riu, pensando que o nível máximo de habilidades é tão simples. Ele sorriu, dizendo, parece que o destino não me abandonou, afinal. Habilidades automaticamente no nível máximo. Isso é ainda mais incrível do que uma classe de trabalho oculta.
Enquanto tudo isso acontecia na mente de Zhang Li, de repente seu diretor o sacudiu para acordar. Quando Zhang Li abriu os olhos, o diretor da Golden Domain Academy lhe disse para não desanimar. Mesmo que não seja uma classe de trabalho oculta, pelo menos ele se tornou um praticante, seu futuro ainda aguarda infinitas possibilidades e todos os professores acreditam nele. Bem, depois de obter algo como talento automático de nível máximo de habilidade, não havia como Zhang Li ficar triste. Com um grande sorriso no rosto, ele agradeceu ao seu diretor, dizendo que continuará trabalhando duro. O diretor deu um tapinha nas costas dele, dizendo-lhe para se animar e voltar para a sala de aula. Ele achava que Zhang Li era um garoto muito bom, verdadeiramente louvável. Quando Zhang Li desceu do palco, todos estavam rindo dele. Ninguém veio nem para parabenizá-lo. Bem, foi exatamente como Zhang Li esperava. A realidade pode ser dura. Comparado a ver um gênio ter sucesso, as pessoas preferem ver um gênio falhar. Mas Zhang Li realmente irá decepcionar a todos. Então, algum tempo depois, no campo de tiro experimental, todos estavam testando suas habilidades. Seu Yanshu também estava verificando sua magia de fogo. Ele atingiu um manequim com sua magia de fogo que simplesmente queimou sua camada externa. Vendo isso, os subordinados de Yanshu o elogiaram, dizendo que era impressionante. O chefe é realmente notável. Enquanto isso estava acontecendo, Yanshu viu Zhang Li andando atrás. Ele provocou Zhang Li, chamando-o de mago comum. Mas quando Zhang Li não respondeu, ele o atacou com uma magia de fogo, dizendo, "Estou chamando você de mago comum." Nervoso, Zhang Li olha para trás e pergunta o que ele quer. Apontando para os manequins, Yanshu diz, "Vamos, deixe nosso gênio mostrar suas habilidades." Com atitudes, Zhang Li lhe diz que eles podem praticar sozinhos. Ele não precisa praticar. Ele já é habilidoso. Ao ouvir isso, Yanshu e seus subordinados ficam com raiva. Yanshu diz a Zhang Li para parar com essas bobagens. Quem disse alguma coisa sobre praticar? Yanshu está dizendo a ele para mostrar suas habilidades. Ele se atreve a competir com ele, um mago de chamas avançado? Yanshu coloca o dedo na cabeça de Zhang Li chamando-o de covarde. Ao ouvir isso, Zhang Li fica muito irritado e usa seu feitiço bola de fogo para atacar os manequins atrás. Ao ver isso, Yanshu ri, dizendo-lhe para parar com isso. Feitiço básico de bola de fogo. Você está falando sério? Mas quando a bola de fogo de Zhang Li atinge os manequins atrás, ocorre uma grande explosão. Yanshu fica chocado. Olhando para trás, ele pergunta o que estava acontecendo. A explosão foi muito grande, não apenas um, mas todos os manequins no campo de tiro experimental ficaram completamente queimados. Yanshu olha para Zhang Li dizendo, "Isso não pode estar acontecendo." Ele pergunta a Zhang Li se ele não é um mago básico. Bem, nosso protagonista não responde a ele. Com estilo, ele sai dali. O poder deste feitiço de bola de fogo de nível básico é ultrajante. Embora o poder da bola de fogo em nível máximo seja grande, apenas este último quase consumiu metade da minha mana. Zhang Li chega em sua casa. Ele estava pensando durante todo o caminho para casa que precisava subir de nível rapidamente e aumentar a quantidade máxima de mana. Quando Zhang Li entra em sua casa, uma voz pergunta como ele pode voltar sem dizer uma palavra. Bem, quem está perguntando é a mãe de Zhang, Dan Shenxui. Ela pede para ele entrar e rapidamente lava as mãos. É hora de comer. Na mesa de jantar, Zhang Li diz à mãe que acordou com sucesso hoje. Ele é um mago agora. Ao ouvir isso, sua mãe fica muito feliz. Ela diz a ele que os magos são ótimos. Eles usam habilidades da última linha da equipe, relativamente mais seguras do que a primeira linha. Ela se levanta e diz a Zhang Li que tem algo para ele. Ela dá uma caixa a Zhang Li dizendo que isso é de seu pai. Naquela época, ele também era um profissional poderoso. Zhang Li fica chocado ao descobrir que seu pai era um profissional poderoso. Ele pergunta à mãe se ela não lhe contou antes que ele havia morrido muito antes de Zhang Li nascer. Ele pergunta a ela que, por ser um profissional poderoso, para onde foi afinal? Por que ele os ignorou por tantos anos? Bem, sua mãe também não sabe.
Ela diz a Zanli que seu pai apenas disse que estava indo para o fim do mundo, dizendo que havia assuntos muito importantes para tratar. Então ele saiu com pressa. Quando ela vê que Zanli está ficando bravo ao ouvir isso, ela diz a ele para não culpar o pai. Ele prometeu fazer de Zanli um mago. É por isso que ela sempre enfatizou os estudos de Zanli em habilidades mágicas. Sua mãe começa a chorar. Ela diz que agora que Zanli cresceu e se tornou um mago, bem, ela não completa suas palavras. Mas ela espera que agora que Zanli se tornou um mago, seu pai possa voltar para ela. Ela se vira e vai para seu quarto, dizendo que está cansada. Ela pede a Zanli que volte para seu quarto e descanse primeiro, ou ele pode marcar a caixa. Bem, olhando para a caixa, Zanli sentiu como se isso fosse mudar sua vida. Quando ele tenta abrir a caixa, uma luz dourada começa a sair dela. Zanli fica chocado ao ver isso. Dentro daquela caixa havia um pergaminho de classe profissional e uma nota. Estava escrito na nota que usar este pergaminho pode mudar a profissão para um poderoso arcanista. Os requisitos para a mudança de profissão são que a força de uma profissão de classe de mago atinja o nível ouro ou superior. Zanli fica chocado ao descobrir que se trata de um pergaminho de mudança de profissão. É um pergaminho de mudança de profissão que pode mudar para uma profissão especial. Os requisitos são atingir o nível ouro da profissão. Neste mundo, as profissões estão claramente divididas em normal, ferro, bronze, prata, ouro, domínio sagrado e semideus. Quando alguém atinge um determinado nível e atende às condições correspondentes, pode passar para a próxima classificação. Zanli foi informado de que seu pai era um dos melhores profissionais do nível ouro, mas mesmo ele estava apenas no nível ouro. Portanto, não há como ele conseguir esse tipo de pergaminho. Agora, Zanli sabe que tudo era mentira. Ele não entende qual era a posição de seu pai, que poderia obter tal pergaminho. Domínio sagrado ou semideus? Se ele tinha tanta força, por que não há notícias há tantos anos? Zanli devolve o pergaminho pensando que por enquanto ele tem que encontrar uma maneira de subir de nível e se tornar um profissional nível ouro. Porque em 7 dias começará o julgamento dos profissionais em Jin City. Até lá, o lote de Zanli também participará do teste profissional, por isso é bom se preparar com antecedência. Às vezes, mais tarde, nos campos de caça, um caçador ruivo olhando para Zanli diz a outro caçador de cabelo azul que é outro garoto ignorante que não conhece a altura do céu e a espessura da terra, que acabou de acordar e correu para o deserto para cortejar a morte. O outro caçador de cabelo azul diz que talvez ele tenha uma profissão especial poderosa. O caçador ruivo diz para ele olhar atentamente para o quão magro ele é, o que mais ele poderia ser além de um mago. Os dois começam a rir de Zanli. Bens, Zanli os ignora e continua andando. Mas quando uma caçadora chamada Vivi viu Zanli indo junto, ela o impede. Ela o chama de irmãozinho, dizendo que, a julgar pela sua aura, você deve ser um aluno recém-desperto. Você quer se juntar a nós? Bem, ela gentilmente pergunta a ele, mas os membros do grupo não gostam disso. Eles dizem a Vivi que tem assuntos importantes para tratar neste momento. Como eles podem trazer tal fardo consigo? É problema dele se ele não conhece seus limites. Vivi fica brava com eles, perguntando, por que são todos assim? Mas Zanli diz a ela que está tudo bem. Ele agradece por sua gentileza, mas diz que ficará bem sozinho. Mas antes que ele pudesse ir, Vivi o impede pedindo para esperar um momento. Ela pega uma garrafa de poções, dizendo a Zanli que já que ele não quer se juntar a eles, pelo menos pegue isso porque ele também é um mago, ele deve achar isso útil mais tarde. Zanli agradece e parte para o local de caça. Ele vai para a Floresta Cinzenta, onde um grande goblin de nível 4 estava vagando. Zanli estava escondido atrás de uma árvore e quando o grande goblin não estava olhando, ele ativa sua magia de bola de fogo e a joga no goblin. O grande goblin percebe a magia da bola de fogo, mas já era tarde demais. Quando a bola de fogo atingiu aquele grande goblin, houve uma enorme explosão. O grande goblin morre queimado. Olhando para seu cadáver, Zanli diz que de fato, o feitiço bola de fogo de nível máximo cuidou do goblin de nível 4 em um instante. Mas de repente ele ouve os passos de alguém.
Ele imediatamente se vira para verificar o que era e vê um grupo de goblins normais saindo dos arbustos. Eles foram atraídos pela comoção agora há pouco. Ao vê-los, Zanli recua e começa a lançar seu feitiço, dizendo que é uma coisa igualmente boa. Isso o evita de ter que procurá-los um por um. Mas de repente um goblin salta e chega perto demais dele para atacar. Quando Zanli viu aquele goblin, ele usou o feitiço Armadura Leve. Uma armadura leve apareceu e o protegeu do ataque do goblin. O goblin tenta acertá-lo. Mas o feitiço de armadura leve de nível máximo não é facilmente quebrado. Zanli se prepara para usar o feitiço Bola de Fogo novamente. Desta vez, ele atinge o chão com seu feitiço Bola de Fogo. Com uma enorme explosão, todos os goblins ao redor saem voando. Vendo o poder destrutivo, Zanli diz que é como usar uma marreta para quebrar uma noz. De repente, chega uma notificação de alerta do sistema, dizendo a Zanli que ele subiu um nível e atualmente está no nível 2. Bem, ele matou muitos monstros. Mas a experiência dada é muito pequena. De repente, mais goblins aparecem lá. Zanli se prepara para usar seu feitiço Bola de Fogo, dizendo que não importa quantas venham, o resultado é o mesmo. Mas desta vez, quando ele usa o feitiço, nada acontece. Ele não conseguiu fazer a bola de fogo. Zanli fica chocado e assustado. Quando ele verifica suas estatísticas, descobre que já está sem mana. Zanli fica chocado ao ver sua reserva de mana vazia. Ele lança apenas 2 feitiços de bola de fogo e um feitiço de armadura leve. Mesmo que ele tenha subido de nível e aumentado sua reserva de mana, isso não durou. Bem, felizmente, o escudo do feitiço armadura leve ainda está meio cheio. Zanli decide reabastecer sua mana com meditação depois de acabar com eles. Ele pega um pedaço de pau do chão, sabendo que os goblins não conseguirão romper sua defesa de qualquer maneira. Ele aponta para os goblins, dizendo que vai brincar com eles. Quando esses goblins chegam perto deles, Zanli salta para atacá-los, dizendo que lhes mostrará o poder do mago corpo a corpo. Ele atinge um goblin com todo o seu poder, mas esse goblin perde apenas 10 pontos de sua saúde. Bem, como esperado, o dano de um mago corpo a corpo é muito baixo. Mas Zanli não perde a confiança. Ele salta para atacar os goblins, dizendo que 10 pontos são suficientes. Ele estava certo. Ele pode atacar continuamente esses goblins, e eles não podem fazer nada com ele de qualquer maneira. Zanli continuou batendo neles, e finalmente, matou todos os goblins à noite. Zanli dá um suspiro de alívio, finalmente cansando-os. Zanli também percebe que seu dano físico é muito baixo. De repente outra notificação do sistema vem dele subindo para o nível 3. Bem, vendo suas estatísticas, Zanli pensou que atualmente ele só tem o feitiço Bola de Fogo como uma magia ofensiva. Com sua mana atual, usar 2 bolas de fogo já é o limite. E durante o tempo de espera do feitiço Bola de Fogo, ele precisa usar o feitiço Armadura Leve para garantir sua segurança. Dessa forma, a eficiência ainda é muito lenta. De repente Zanli ouve um som alto vindo da floresta. Havia muitos olhos vermelhos olhando para Zanli nas sombras. Ao ouvir o som, Zanli pensou, poderia ser? Bem, o que ele achava que estava certo. Um enorme monstro sai da floresta. É um monstro de elite de nível 10. Goblin do Machado Gigante. Este monstro é várias vezes maior em tamanho comparado a Zanli. Vendo isso, Zanli disse que é o momento perfeito. Eliminar monstros de elite nos estágios iniciais deve proporcionar muita experiência. Ele usa o feitiço Armadura Leve com total confiança, mas assim como antes, nada aconteceu. Nenhuma armadura apareceu. Olhando para suas estatísticas, Zanli percebe que sua mana ainda não é suficiente. Mas o Goblin do Machado Gigante nível 10 não está esperando por ele. Zanli nem tem mana suficiente para o feitiço Armadura Leve. O Goblin do Machado Gigante levanta seu machado e ataca Zanli. Ele pula para o lado para desviar do machado. A força de ataque do machado foi tão forte que cortou o chão. O Goblin do Machado Gigante sorri para Zanli. Vendo isso, Zanli entende uma coisa. Isso vai ser um problema.
Mas quando Zhan Li não está olhando, um pequeno goblin o ataca por trás. Olhando para trás, ele vê os pequenos goblins dos quais quase se esqueceu. Zhan Li começa a fugir enquanto tanto o goblin do machado gigante quanto o grupo de pequenos goblins o perseguem. Zhan Li acha que eles o estão intimidando porque ele está sem mana. Zhan Li tenta manter a calma. A partir da situação atual, Zhan Li pensa em 3 maneiras de lidar com isso. A primeira é encontrar uma oportunidade de usar a meditação para restaurar seu mana. Mas os pequenos goblins não o deixarão fazer isso. Eles continuarão a segui-lo enquanto jogam pedras nele. Não há nenhuma chance de se concentrar nesta situação. A segunda é usar essa única poção que Vivi deu a ele antes. Olhando para o frasco de poção, Zhan Li acha que esta poção de qualidade comum só pode restaurar menos de 1/3 de sua mana, e uma bola de fogo definitivamente não será suficiente. Mas a armadura leve será suficiente. Então, a única opção que resta é a terceira. Recue por enquanto, recupere-se e volte para lutar novamente. Mas fugir não é exatamente o estilo de Zhan Li. Ele se vira para lutar contra o goblin do machado gigante. Ele sabe que, se esperar que a mana se recupere naturalmente, levará 24 horas. E durante esse tempo, o monstro de elite pode ser levado por outra pessoa. Zhan Li abre a garrafa de poção e bebe. Conforme ele bebe, sua mana aumenta imediatamente. O goblin do machado gigante levanta seu machado para atacá-lo novamente e atinge o local onde Zhan Li estava. Todo o terreno lá foi destruído. Mas quem ficou chocado foi o goblin do machado gigante. No último momento, Zhan Li lança seu feitiço de armadura leve que para o machado do machado gigante goblin. Vendo sua janela de status, Zhan Li se pergunta quanta mana ele pode restaurar usando a meditação de nível máximo antes que a armadura leve se quebre. Bem, isso é uma aposta e Zhan Li a faz. Vendo a armadura leve, o goblin do machado gigante fica muito irritado. Ignorando isso, Zhan Li senta-se para meditar e começa a recuperar sua mana. Olhando para Zhan Li ignorando-o completamente, o goblin do machado gigante fica ainda mais irritado. Ele começa a atacar continuamente a armadura leve ao redor de Zhan Li. Bem, 1/3 da mana de Zhan Li foi recuperada, mas sua armadura leve está quebrando lentamente. Mas Zhan Li não presta atenção nisso e continua com a meditação. Mas quando o goblin do machado gigante, usando toda a sua força, ataca a armadura leve quase quebrada, ela quebra imediatamente. Bem, a mana de Zhan Li se recuperou pela metade. Vendo isso, ele diz que é o suficiente para lidar com esse goblin. Aquele goblin estava cansado depois de lutar para quebrar a armadura, e antes que pudesse atacar novamente, Zhan Li, usando seu feitiço bola de fogo, ataca-o. O goblin do machado gigante sai voando depois de ser atingido pelo feitiço bola de fogo de nível máximo. Houve uma grande explosão e junto com o goblin do machado gigante, todos os pequenos goblins também morreram. Uma notificação do sistema chega, dizendo a Zhan Li que ele atacou com sucesso ponto fraco. É um golpe crítico que mata o goblin do machado gigante. Zhan Li estava exausto porque foi por pouco. Mas a meditação de nível máximo é certamente poderosa. Por matar um monstro de elite e muitos monstros pequenos, o nível de Zhan Li aumentou em 4 níveis. Atualmente, ele está no nível 7. Zhan Li ficou surpreso ao descobrir que subiu 4 níveis apenas matando um monstro de elite. Ele vai verificar o cadáver do goblin do machado gigante, na esperança de encontrar algo de bom lá. Ele recebe 2 peças de equipamento de ferro preto, luvas rápidas e botas de couro requintadas. Mas com sua força de combate atual, ou ele mata o monstro com um golpe, ou o monstro o mata de uma só vez. Então, esses equipamentos para iniciantes provavelmente não farão muita diferença e são feios. Zhan Li decide mantê-los para vender quando tiver oportunidade. Por outro lado, a julgar pela mana atual de Zhan Li, ele ainda não consegue lançar uma terceira bola de fogo em plena capacidade. E toda vez que ele tem que arriscar sua vida para reunir os monstros, Zhan Li diz que essa eficiência não é nem comparável a triturar monstros por um dia inteiro, em comparação com lutar contra um monstro de elite. Ele esperava que, se houvesse outros feitiços de ataque de baixo custo e de longo alcance, seria ótimo. E de repente ele viu atrás de si um livro de habilidades caído no chão.
Os olhos de Zhang Li ficaram mais brilhantes quando ele viu o livro de habilidades porque é algo que até mesmo os novatos podem aprender. Ele abriu o livro de habilidades para ver que habilidade era, e justamente quando ele o abriu, uma enorme quantidade de trovão saiu do livro e fluiu para o corpo de Zhang Li em alta velocidade. Ele ficou chocado ao ver que a habilidade do livro de habilidades é um arco elétrico. Zhang Li lembra que é uma habilidade de área de efeito. Arco elétrico é um feitiço de nível 10 cujo tempo de lançamento é de 0,5 segundos. O consumo de mana é de 0 pontos e pode saltar entre vários alvos. O efeito de paralisia e o dano estão vinculados ao nível do usuário, com o nível chegando ao máximo conforme Zhang Li aprende o feitiço. Ele ri porque na verdade é uma habilidade escalável e tem um efeito de controle. Ele mal pode esperar para experimentá-la. Às vezes, mais tarde, em uma floresta pacífica, pequenos goblins descansavam depois de trabalhar o dia todo, mas alguém não conseguia vê-los dormir tão pacificamente. Um raio atingiu os goblins enquanto eles dormiam. O ataque não os matou, mas eles ficaram feridos. Zhang Li ficou surpreso que um tiro não foi suficiente para matá-los, então ele os atacou com outro feitiço relâmpago. O segundo ataque relâmpago atingiu novamente todos os goblins, pois é um feitiço de efeito de área. Depois de serem atingidos pela segunda vez, os goblins morreram. O dano não é tão alto quanto o da bola de fogo, mas o custo de mana de 4 raios de arco mal chega ao mesmo nível de uma bola de fogo. E o tempo de espera do lançamento é mais rápido do que bola de fogo, além de não haver necessidade de reunir monstros, então é um bom feitiço. Isso é exatamente o que Zhang Li precisava. Agora ele tem meios de lidar com os pequenos monstros. Ele pensou que o próximo alvo seria o chefe da área da Floresta Cinzenta. Se um monstro de elite pode fornecer tanta experiência e recompensas, o chefe da área deve ser ainda mais recompensador, certo? Mas depois de aprender com a lição anterior, antes de ir até o chefe, Zhang Li sentou-se no chão para reabastecer sua mana primeiro. Depois de recuperar sua mana, Zhang Li vai fundo na floresta onde estava a tribo dos goblins. Ele pensou que o chefe da área deveria estar lá. Ele entrou furtivamente enquanto todos os goblins estavam dormindo, cercando uma grande estátua de goblins. Zhang Li pensou que enquanto eles estivessem dormindo tão profundamente, ele deveria encontrar rapidamente o chefe e acertá-lo com algumas bolas de fogo. Mas quando ele estava passando por um goblin, de repente pisou em um galho seco. Zhang Li fica assustado porque fez um barulho. Ao ouvir isso, um goblin acorda. Mas antes que possa acordar outras pessoas, Zhang Li tenta silenciá-lo. Com toda a sua força ele ataca aquele goblin na cabeça, mas como esperado, aquele goblin só perde um pouco de saúde e não morre. Aquele goblin fica muito bravo e começa a gritar. Ao ouvi-lo gritar, outros goblins também acordam. Todos eles começam a perseguir Zhang Li, e ele começa a fugir deles, dizendo-lhes para pararem de persegui-lo porque ele ainda precisa de mana para lutar contra o chefe. Mas quando um duende joga um foguete na cabeça de Zhang Li, ele fica muito bravo. Ele se vira e começa a lançar o feitiço do raio, perguntando aos goblins se eles querem lutar, então ele lutará. Ele os ataca usando seu feitiço relâmpago. Todos os goblins são atingidos pelo feitiço do raio e perdem metade da saúde. Mas Zhang Li não parou por aí. Ele os ataca com um segundo ataque relâmpago e os goblins caem após serem atingidos pelo segundo ataque. Zhang Li ficou com raiva porque todos eles o perseguiram, mas ele não vê o chefe em lugar nenhum. Zhang Li pensou, não é da tribo? Enquanto ele pensava nisso, de repente o chão começou a tremer. Zhang Li pensou que fosse um terremoto, mas não entende por que um terremoto aconteceu de repente. Inconscientemente ele vai bem na frente da grande estátua dos goblins que estava no meio da tribo dos goblins. Mas Zhang Li não percebeu a luz verde saindo do corpo da estátua. Não muito longe dali, 3 pessoas vagavam pela floresta onde Zhang Li estava. O cara do meio era o líder deles. O nome dele é Yan Quan, primo de Yan Shu. Ele sabe que Zhang Li está praticando nesta floresta até tão tarde. Yan Quan planeja aproveitar esta oportunidade para derrubar Zhang Li, então seu primo certamente ficará satisfeito. Ele ri, imaginando como seu tio o recompensará então. Um dos subordinados de Yan Quan olha em volta e pergunta se já é tão tarde.
O sobrenome daquele cara, Jian, ainda está na floresta? Yan Quan olha para ele com raiva e diz por quê? Você não confia em mim. Esse subordinado fica muito assustado. Ele explica que como ele poderia ousar duvidar dele? O que ele quer dizer é que é perigoso estar em estado selvagem à noite. Se eles encontrarem um monstro de elite ou um chefe iniciante, eles não conseguirão lidar com eles. Mas de repente eles também sentiram o terremoto que Zhang Li sentiu. Yan Quan reconheceu imediatamente essa reação. Ele entendeu que alguém acionou o chefe da área. Ele não esperava um ganho inesperado. Ele disse a seus subordinados que o chefe da área aqui é o Goblin Xamã. Os três, praticantes do nível Ferro Negro, mal conseguem lidar com isso. Não importa quem esteja lutando contra o chefe agora, eles vão deixá-los lutar por um tempo. Ele ri com um sorriso astuto. Ele disse que eles lhes darão uma amostra do ataque mais tarde. Por outro lado, aquela estátua quebrou. E dela saiu o chefe de nível 20, Goblin Xamã. Jian Li ficou chocado ao ver isso, perguntando-se se aquele era o chefe da área da Floresta Greywood. Olhando para isso, Jian Li pensou que seu impulso não era tão forte quanto o dos monstros de elite anteriores. Mas antes que Jian Li pudesse entender melhor a situação, aquele Goblin Xamã começou a lançar um feitiço de flecha de gelo. Vendo que ele também era um mago, Jian Li sorriu e ativou seu feitiço Bola de Fogo. Jian Li lançou sua bola de fogo no Xamã Goblin porque o Xamã Goblin ainda estava lançando seu feitiço. Sua velocidade de lançamento era muito lenta em comparação com a de Jian Li. Houve uma enorme explosão em torno do Xamã Goblin. Uma notificação do sistema chegou, dizendo a Jian Li que ele havia atacado com sucesso o ponto fraco do inimigo. Foi um golpe crítico. Mas naquele fogo ardente, uma sombra apareceu e, de repente, essa sombra atacou Jian Li com uma flecha de gelo. Vendo isso, Jian Li imediatamente lançou seu feitiço de armadura leve, dizendo, eu sabia que não seria tão simples. Quando a flecha de gelo atingiu a armadura leve que Jian Li lançou, uma notificação do sistema chegou, avisando Jian Li que sua armadura leve fora atingida por uma flecha de gelo de nível 5 do chefe Goblin Xamã. A armadura leve perdeu metade do seu poder. Jian Li ficou chocado ao ver que a flecha de gelo do Goblin causará tantos danos. Por outro lado, o Goblin Xamã saiu completamente ileso. Mas quando o fogo se extinguiu, Jian Li desapareceu de vista. O Goblin Xamã estava procurando por Jian Li, e ele estava escondido atrás de uma árvore logo atrás do Goblin Xamã. Mas quando o Goblin Xamã sentiu algum movimento por trás, ele usou o feitiço Flecha de Gelo, atingindo a árvore atrás. Bem, essa era a árvore errada. Jian Li estava escondido ao lado daquela árvore. Vendo o Goblin Xamã completamente ileso, Jian Li percebeu que não havia atingido o ponto fraco agora. Ele entendeu que a capa que o Xamã Goblin estava usando poderia resistir às chamas, deve ter resistência mágica. Jian Li acabará de eliminar os Mons e agora ia direto para uma luta de chefe. Olhando para sua saúde e mana, ele sabia que com sua mana atual, ele definitivamente não conseguiria lidar com isso. Jian Li pensou que, antes que o Goblin Xamã o notasse, ele primeiro reabasteceria um pouco de mana. Por outro lado, o Goblin Xamã continuava atacando as árvores atrás das quais ele achava que Jian Li poderia estar se escondendo. Uma por uma, todas as árvores caíam após serem atingidas pelo feitiço de flecha de gelo do Goblin Xamã. Agora restava apenas uma árvore, e essa era a árvore atrás da qual Jian Li estava se escondendo. O Goblin Xamã foi na frente daquela árvore, então ele usou sua flecha de gelo e atacou aquela árvore. A flecha de gelo primeiro atravessou a árvore e depois atingiu a armadura leve que Jian Li lançara antes. Jian Li ainda estava meditando para recuperar sua mana, mas quando sua armadura leve foi destruída, ele abriu os olhos. Quando o Goblin Xamã encontrou Jian Li, ele começou a rir. Ele imediatamente começou a lançar um grande feitiço de múltiplas flechas de gelo. Vendo isso, Jian Li percebeu que a situação era muito ruim. Jian Li ficou muito chocado quando o Duende Xamã atacou a árvore onde ele estava escondido. Olhando suas estatísticas, Jian Li sabia que atualmente sua mana não era suficiente para lançar bola de fogo, então ele decidiu lutar usando um feitiço de raio. O Duende Xamã,
que já havia lançado a flecha de gelo para atacar Jian Li, foi atingido pelo feitiço relâmpago dele. Devido ao efeito paralisante do feitiço relâmpago de Jian Li, o feitiço flecha de gelo do Goblin Xamã foi destruído. O Goblin Xamã ficou de joelhos enquanto toda a sua energia deixava seu corpo. Jian Li ficou feliz ao ver que o efeito paralisante do arco elétrico no nível máximo podia realmente interromper o lançamento do Goblin Xamã. Vendo esta grande oportunidade, ele correu em direção ao Xamã Goblin, roubando o precioso manto do Xamã Goblin. Pensando que sem ele o Goblin Xamã não conseguiria resistir aos seus feitiços. O plano de Jian Li era primeiro retirar seu equipamento e depois atacar no estilo de guerrilha. Agora era a vez de Jian Li contra-atacar, já que o Goblin Xamã não conseguia revidar no momento. Depois de ser atingido pelo feitiço do arco elétrico novamente, o Xamã Goblin estava agora mais infeliz. Os ataques de Jian Li o deixaram muito irritado. Ele procurava por Jian Li para atacar, e quando viu um pano branco atrás de algumas árvores, ficou feliz pensando que Jian Li estava lá. Ele novamente lançou o feitiço flecha de gelo e atacou as árvores com força total, mudando a trajetória das flechas para torná-las mais poderosas. Suas flechas de gelo destruíram completamente aquelas árvores, fazendo grandes buracos nelas. Houve uma enorme explosão de gelo frio e mana azul. O Goblin Xamã riu alto, pensando que havia eliminado Jian Li, mas ficou chocado ao ver que não havia nada atrás daquelas árvores. Jian Li, por trás, perguntou ao Goblin Xamã para onde ele estava olhando. Antes que o Goblin Xamã pudesse reagir, Jian Li o atacou por trás, dizendo ao Goblin Xamã que seu jogo acabará. Jian Li o atacou usando o feitiço Bola de Fogo. Como o Goblin Xamã não tinha seu precioso manto, ele lançou a defesa Goblin, uma barreira protetora para se defender. Mas diante do feitiço Bola de Fogo de nível máximo de Jian Li, a barreira do Goblin Xamã não teve chance. Ela quebrou imediatamente e atingiu o Goblin Xamã. Houve uma enorme explosão. Jian Li recebeu a notificação de que havia atacado com sucesso ponto fraco, causando dano crítico. O Goblin Xamã caiu no chão, restando apenas um pouquinho de sua saúde. Jian Li zombou do Xamã Goblin, dizendo: embora você tenha habilidade de defesa, esta é uma bola de fogo de nível máximo minha. Sem resistência ao fogo, mesmo a defesa mais forte é uma morte com um só golpe. Jian Li pegou um pedaço de pau do chão e disse ao rei dos duendes que ele tinha azar porque hoje havia encontrado Jian Li. Com todo o seu poder, Jian Li acertou a cabeça do Goblin Xamã e o matou. Depois de matar o monstro-chefe, o Goblin Xamã, Jian Li subiu 3 níveis e atualmente estava no nível 10. Depois, quando Jian Li viu o saque do chefe, ele ficou muito feliz. Olhando para a varinha do Goblin Xamã, Jian Li decidiu que deveria usá-la no futuro. Mas ele ficou enojado ao olhar para o precioso manto queimado do Goblin Xamã. Bem, era um manto de resistência ao fogo de qualidade de ferro preto. O requisito de nível para usá-lo era nível 5 ou superior. Usar esse manto poderia reduzir significativamente o dano de fogo, mas sua durabilidade atual era 0, pois já estava danificado. Vendo isso, Jian Li pensou que não era de admirar que o Goblin Xamã pudesse resistir à sua bola de fogo, mas ela já estava desgastada. E Jian Li sentiu que não adiantava muito, então ele jogou fora. Agora a chave importante era o livro de habilidades. Jian Li aprendeu a técnica da flecha de gelo no livro de habilidades. O nível inicial deste feitiço era o nível 5, mas com o talento especial de Jian Li, ele foi atualizado para um feitiço de nível máximo. Olhando as informações da técnica da flecha de gelo, Jian Li descobriu que o tempo de canto era de 2 segundos e o custo de mana era de 200 pontos. Poderia causar danos significativos a um único alvo. Com a quantidade de dano vinculada ao nível do usuário, Jian Li já havia visto que uma técnica de flecha de gelo de nível 5 poderia fazer. Agora ele se perguntava o que o nível máximo faria. Então, quando Jian Li verificou as informações da varinha do Goblin Xamã, ele descobriu que era a varinha do ressentimento do Goblin de nível bronze. Poderia aumentar a penetração mágica em 10 pontos. O requisito de nível para usá-la era nível 7 ou superior. O sistema disse a Jian Li para estar ciente desta varinha porque carregá-lo tornaria inimigo de todos os goblins.
Jian Li ficou muito surpreso ao descobrir que na verdade era uma varinha de nível bronze com efeito de penetração mágica. Agora ele entendia como a flecha de gelo do Goblin Xamã o havia atingido, mesmo com a técnica de armadura leve de nível máximo. Jian Li ficou feliz pensando que com isso ele seria capaz de lidar com monstros com resistência mágica inata no futuro. Quando Jian Li estava verificando seu saque, de repente uma voz veio de trás, dizendo-lhe para levantar as mãos e não se mover. Bem, era Yang Kan e seus subordinados. Vendo que não havia mais ninguém por perto, eles pensaram que os companheiros de equipe de Jian Li deveriam estar todos mortos. Eles nem imaginavam que Jian Li estava caçando sozinho. Yang Kan reconheceu Jian Li. Ele riu, dizendo que derrotar um chefe regional logo após acordar como profissional não era ruim, mas era uma pena. Os companheiros de equipe que você abandonou provavelmente eram mais fortes que você. Jian Li ficou confuso e perguntou a Yang Kan como ele sabia seu nome. Yang Kan orgulhosamente anunciou que era Yang Kan, da família Yang de Jin Shen. Ele disse ter ouvido falar que Jian Li costumava intimidar seu primo na escola. Ele achava que a família era impotente? Ao ouvir que Yang Kan era primo de Yang, Jian Li começou a atuar. Ele disse, Yang era um gênio em nossa escola. Como eu poderia ousar intimidá-lo? Jian Li disse que tinha alguns itens pequenos aqui. Ele ofereceu a Yang Kan para dar uma olhada e ver se havia algo que ele gostasse. Basicamente, Jian Li os ofereceu para serem amigos. Yang Kan disse a Jian Li que não precisava dizer isso. Ele levaria tudo. Mas quanto a sermos amigos, não tinha como. Ele esfregou o punho e ofereceu a Jian Li para escolher o que desejava proteger. Suas mãos ou pernas, dizendo que ele tentaria ir com calma. Jian Li, que já estava usando sua habilidade de meditação para recuperar sua mana, disse a Yang Kan para não lutar assim que se encontrassem. O subordinado de Yang Kan, que estava coletando todo o saque por trás, viu Jian Li usando sua habilidade. Ele disse a Yang Kan que Jian Li estava usando meditação para regenerar mana. Mas Yang Kan estava cheio de si. Ele perguntou que, mesmo que eles deixassem Jian Li se recuperar totalmente, e daí? Os três, todos no nível ferro negro, não conseguiam vencer um novato e ele era apenas um mago comum. Ao ouvir isso, Jian Li sorriu como um demônio. Ele disse, é ótimo saber que vocês três são profissionais de nível ferro negro. Vendo Jian Li sorrir, Yang Kan disse, você não está pensando em lutar contra nós até a morte, está? Ele disse a Jian Li que eles não lhe dariam a chance de lançar feitiços. E justamente quando ele disse isso, Jian Li usou o feitiço Arco Relâmpago e atacou todos os três. Todos caíram no chão e ficaram paralisados. Agora a cena se inverteu. Jian Li esfregou os punhos, dizendo, os vilões morrem por falar demais. Ele zombou de Yang Kan, dizendo, estou esperando a mana se regenerar, mas por que você não está atacando? O que você está esperando?